A Revolução Francesa influenciou a sociedade e as instituições de todos os países da Europa. Ela alterou o quadro político, social e econômico da França e proclamou os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução é o início da sociedade capitalista, fazendo perceber-se a importância da mudança de mentalidade. Assim, algumas partes da sociedade têm desprendimento de outras, como no caso da Igreja, que deixa de governar junto ao Estado e surge assim o Estado laico. A Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, influenciada pelos princípios da Revolução Francesa, foi a substituição das ferramentas pelas máquinas e, assim, a evolução dos meios de produção. O mundo assistia à expansão das máquinas a vapor, à construção das primeiras estradas de ferro, à criação do telégrafo e do telefone, ao desenvolvimento da eletricidade e a inúmeras outras invenções que viriam a transformar a vida cotidiana. Com o surgimento das indústrias, muitas pessoas saíram do campo para conseguir trabalho nas cidades. Nessa época, havia a linha de montagem proposta no modelo do Fordismo e Taylorismo, onde o trabalhador operava ao redor de esteiras que orientavam o trabalho. Segundo Karl Marx, isso causava alienação dos trabalhadores, por isso ele propôs um sistema socialista. Já o início do século XX foi marcado por uma reforma na sociedade como um todo. A Primeira Guerra Mundial destruiu a Europa e fez com que este continente tivesse que repensar seu modo de viver. A sociedade europeia, que antes mesmo da guerra já alimentava um espírito de renovação, agora percebia quão importante era a mudança. Outro marco importante é o advento da fotografia. Essa invenção causou um grande alvoroço, uma vez que sua forma de representar se aproximava muito mais do instante real do que na pintura. Os pintores se sentiram ameaçados e pressionados a responder à pergunta: o que difere a fotografia da pintura? Nesse momento foi que os valores do subjetivismo, que já vinha ganhado força desde o iluminismo, quando foi criado, passou a transbordar no cenário das artes. Além de assumir o espaço bidimensional da tela, não mais se obrigando a retratar cenas realistas, posto que essa necessidade começasse a ser suprida pela fotografia, o olhar do artista passou a ser valorizado. A arte assumiu uma nova condição, onde o artista ganha o papel central. E com este papel, diante de todas as circunstâncias e acontecimentos da Europa, ele começa a desenvolver um novo olhar sobre a sociedade como um todo. As vanguardas europeias surgiram e se fortaleceram nesse ambiente, e sua característica mais forte comum a todos, seja a crítica e a negação veemente de tudo que se refira ao passado, consequentemente fazendo uma exaltação exacerbada de tudo que se representava como novo. Considerando que toda transformação social se dá de forma lenta e gradual, e se até mesmo a sociedade europeia ainda não havia assimilado tantas novidades que aconteciam em seu próprio território, aqui no Brasil ainda se vivia fortemente o Art Nouveau, e as elites sonhavam com um estilo de vida que a essa altura já estava em decadência no velho continente. Surge então a estética modernista, movimento literário e artístico do início do século XX, cujo objetivo era o rompimento com o tradicionalismo, a libertação estética, a experimentação constante, principalmente a independência cultural. No Brasil, este movimento possui como marco simbólico a Semana de Arte Moderna, realizada em 1922 na cidade de São Paulo. No entanto, devemos lembrar que o modernismo já se mostrava presente muito antes do movimento de 22. As primeiras mudanças na cultura brasileira que tenderam para o modernismo datam de 1913, com as obras do pintor Lazar Segal. E no ano de 1917, a pintora Anita Malfatti, recém-chegada da Europa, provoca uma renovação artística com a exposição de seus quadros. A este período chamamos de pré-modernismo, no qual se destacam literariamente Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos. Nesse período ainda podemos notar certa influência de movimentos anteriores como realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo.